Olá pessoal, tudo bom? Nessa videoaula iremos aprender sobre integral de linha. Eu dividi o vídeo em 4 momentos. No primeiro, iremos verificar as aplicações da integral de linha, onde vamos aplicar a integral de linha. Na segunda parte, irei mostrar a notação da integral de linha, como identificar a integral de linha em um exercício. No terceiro momento, irei mostrar a geometria da integral de linha, o que representa esta integral no eixo x, y e z. E por último, para fechar, irei fazer um exemplo de uma integral de linha para fixar a ideia. Bem, agora vamos à aplicação da integral de linha. Vamos supor que nós tenhamos um campo de força, como já foi visto em sala de aula. Então, nós temos um campo de força aqui da forma F, X, Y, Z, alguma coisa dependendo de X, Y, Z, I, alguma coisa dependendo de X, Y, Z na direção J, lembrando que esse campo de força é um campo vetorial, e alguma coisa dependendo de x, y, z na direção K. Bom, então nós temos um campo de força. Vamos supor que este campo de força, essas forças, elas transportam um objeto ao longo de uma curva C qualquer. Aí aqui nós temos x, o eixo y e o eixo z. Qualquer curva aqui no espaço chamaremos de curva C. Então vamos supor que este campo de força, que já foi visto em sala de aula, resolva transportar algum objeto ao longo desta curva que eu desenhei aqui. Se desejarmos, então, de A até B, por exemplo, no início, do ponto A até o ponto B aqui. Se desejarmos calcular o trabalho, vamos colocar aqui o trabalho, realizado por este campo de força ao longo desta curva C, nós vamos utilizar a integral de linha para calcular este trabalho realizado por este campo de força para transportar um objeto ao longo da curva C. Essa é uma aplicação da integral de linha. Vamos à outra. Vamos supor que nós temos a intenção de descobrir qual que é o centro de massa desta curva aqui, que está no espaço, que eu estou mostrando aqui para vocês, essa linha preta aqui. Então, eu desejo saber qual que é o centro de massa desta linha. Lembrando que o centro de massa é aquele ponto onde, se eu desejar equilibrar o objeto, ali está aplicado a força-peso. Então, por exemplo, um livro onde a massa está distribuída de forma homogênea. Se você colocar o dedo no seu centro de geometria, no seu centro geométrico, no meio dele mesmo, você consegue equilibrar o livro. Se você colocar o dedo numa das quinas de um livro, ele já cai, porque você não está colocando o ponto de apoio no centro de massa. Então, o centro de massa é onde a força-peso está aplicada ali. Então, vamos supor que você deseja calcular o centro de massa dessa linha aqui que eu fiz no GeoGebra, essa linha preta. A integral de linha, com a integral de linha, eu vou conseguir descobrir o ponto de centro de massa. É uma outra aplicação que eu tenho para a integral de linha. Bem, pessoal, agora nós vamos verificar a notação da integral de linha. Você vai encontrar a integral de linha com a seguinte notação para resolver. Integral por uma curva C
uma funçãozinha dependendo de x, y, z. Isso aqui é uma superfície vezes 1 ds. Então, essa é a notação da integral de linha. E no próximo tópico, nós vamos visualizar o que representa a integral de linha, ou seja, a integral de linha dá um número. Esse número representa o que geometricamente? Bom, então essa é a representação da integral de linha. Bom, para calcular essa integral de linha, né, isso aqui é a notação dela. Como é que a gente vai calcular essa integral de linha? Eu vou precisar dessa funçãozinha. Então, por exemplo, que é uma superfície, essa funçãozinha seja do tipo, no próximo tópico eu vou desenhar essa superfície, seja do tipo raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui ela não depende de z, ok? E vamos supor que a curva seja uma circunferência de centro O e de raio 4. Nós vamos precisar parametrizar esta curva C. Então, a curva é dada e a superfície, o f' também é dado para a gente poder calcular a integral de linha. Bom, então a gente precisa parametrizar, a gente já viu isso em sala, esta curva. Bom, é uma circunferência de raio 4. Nós vimos que a parametrização, ou seja, você pegar a equação da curva e fazer a equação dependendo de uma outra variável, no caso t, que é o parâmetro, daí o nome é equações paramétricas. Então, nós temos uma curva, uma circunferência de raio 4, sendo 4 cosseno de t, onde o 4 é o raio. E o y, 4 seno de t. Se você mandar o software desenhar e jogar essas curvas aqui, essas equações paramétricas, ele desenha a circunferência de raio 4. Bom, então como é que fica a minha integral de linha? Eu vou pegar essa funçãozinha que está aqui, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. No lugar do x dela, eu vou colocar... Então, no lugar do x dela, eu vou colocar 4 cosseno de t. E onde tiver y na minha função, eu vou colocar a equação parametrizada y, que é o 4 seno de t. Tudo isso vezes o comprimento da curva, né? Este comprimento aqui da circunferência, que no nosso caso a curva é essa. Nós já vimos em sala de aula também que o comprimento dessa curva, que o tamanho dessa curva é dado pela raiz quadrada, né, de dx dt ao quadrado, isso não é novidade, mais dy dt ao quadrado, tudo isso dt. Aqui eu não coloquei o z, né, e aqui também eu não coloquei o z, porque o exemplo que eu dei aqui não depende de z. Mas se dependesse, eu tinha que colocar aqui também zt e aqui mais dz sobre dt ao quadrado. Então, acaba que tem uma diferença aqui, mas é só para você entender mesmo. Tá ok? Então, essa é a notação da integral de linha. É isso aqui que eu vou utilizar para fazer o exercício. O próximo tópico, o último, na verdade, eu vou fazer um exemplo. Eu vou fazer justamente no próximo tópico, eu vou fazer este exemplo aqui. Ó. Vou desenhar, vou mostrar geometricamente quem que é essa integral de linha aqui e vou resolver no último tópico esta integral de linha para finalizar, ok? Depois é só exercício mesmo. Bem, agora vamos à interpretação geométrica da integral de linha. Aqui é o GeoGebra, depois eu passo o link para vocês em sala de aula. Aqui com esse programa dá para ver direitinho quem, né, que número é esse que a integral de linha nos fornece. Bom, aqui eu digitei a função, que era raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? O programa que ele entende SQRT, raiz quadrada em inglês, tem que digitar assim. Eu só alterei aqui a curva, ao invés de eu colocar raio 4, eu coloquei raio 1, só para ficar mais fácil para visualizar, mas no exemplo eu faço com 4. Isso não vai alterar não.
só altera mesmo é o valor da integral no final, você vai ver que na verdade é uma área. Bem, então eu vou limitar aqui eu já limitei aqui o meu t, né? O t varia de 0 até 2π, 2π 6,28. Eu preferi digitar aqui, ó, tá? Porque a curva ela tem que percorrer um início e um fim, né? Então, uma volta completa, parametrizei, está aqui, vou aumentar o gráfico para você. Bom, esse rosa aqui é aquela curvinha, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, no espaço, né? E esse verde é a curva aqui de baixo, ó, a curva de raio 1, a circunferência de raio 1. Ela sobe como se fosse uma cortina até achar a superfície, né? Então ela vai subindo a curva como se fosse um raio de luz, um feixe de luz, uma cortina até achar a superfície. Mas quem que é o valor da integral? O valor da integral é a área dessa cortina, é a área desse feixe de luz. Tá ok? Então é isso que representa a integral de linha. Aí você pode variar aqui, né? Você varia a superfície, você coloca outro valor para a superfície, qualquer, né? Dependendo de x com y. Agora, se depender de x, y e z, não vai, o programa não consegue desenhar, né? Porque aí já não é em 3D mais. E você tem a curva parametrizada, que ela fica aqui no plano x e y, né? No caso aqui, que não depende de z, aí você sobe essa curva até achar a superfície. A área dessa cortina é a integral de linha. Bem, agora vamos fazer o exemplo da integral de linha. Ele pede para calcular a integral de linha de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado ao longo da curva C. A curva C é uma circunferência de raio 4, ela já está parametrizada, onde t varia de 0 a 2π. Já vimos que essa integral de linha vai dar uma área, a área daquela cortina, a área daquela superfície verde, que nós vimos lá no programa, no GeoGebra. Agora vamos ver o valor dessa integral. Bom, vimos também que essa integral de linha ela é calculada da seguinte forma. Integral ao longo da curva C de f, colocando aqui o x de t, e no lugar do y, colocando o y de t, vezes o comprimento da curva C, que o comprimento nós já vimos de qualquer curva, é derivada de x em relação a t ao quadrado, mais derivada de y em relação a t ao quadrado dt. O interessante é calcular separado. Vamos calcular então dx dt. Dx dt, nós sabemos que a derivada de 4 cosseno de t vai dar menos 4 seno de t. Se elevarmos isso ao quadrado, né, então vamos elevar isso aqui ao quadrado, que lá na fórmula é ao quadrado, vai dar 16 seno ao quadrado de t. Vamos fazer a mesma coisa agora com o y. Bom, com o y, a derivada de 4 seno de t vai dar 4 cosseno de t. Se elevarmos isso ao quadrado, vai dar 16 cosseno ao quadrado de t. Bom, então colocando aqui agora na integral, a gente tem que substituir lá na funçãozinha, que essa aqui é a f', nós temos que substituir lá no lugar do x, a gente coloca 4 cosseno ao quadrado de t. Então vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado vai dar 16 cosseno ao quadrado de t, substituindo aqui no lugar do y, né, vou prolongar um pouco aqui, vai dar 16 seno ao quadrado de t, vezes, aqui também tem uma raiz, né? Calma que no final vai dar
vai cair numa continha fácil. Aí vai ficar dx dt ao quadrado, nós já fizemos ali, deu 16 seno ao quadrado de t, e o dy dt ao quadrado deu 16 cosseno ao quadrado de t dt. Bom, agora aqui a gente vai usar muito aquela relação da trigonometria, né, que ajuda muito a gente. A gente vai colocar aqui o 16 em evidência, né? Quando a gente coloca o 16 em evidência, vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. A gente sabe que isso é 1, ok? Vezes a mesma coisa aqui. Aqui também vai dar 16 em evidência, né? Aí vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vai dar 1, vezes 1, tudo isso dt. Bom, aí então colocando aqui a integral, eu já vou colocar de 0 a 2π, ok? Porque ele é de 0 a 2π. Raiz de 16 dá 4. Raiz de 16, raiz quadrada de 16 dá 4. 4 vezes 4 dá 16 dt. Resolvendo essa integral fácil aqui, né? Ficou 16t. Ele é simples. Indo de 0 até 2π. Essa integral definida. Aí vai ficar 16 vezes 2π menos 16 vezes 0. Então, dá 16 vezes 2π, dá 32π. Essa é a resposta da integral de linha. Então, a área daquela região verde que eu mostrei lá como exemplo, né, não é 32π, porque lá o raio era 1, né? Aqui eu fiz com raio 4, poderia ter feito também. Então, essa área aqui não é aquela que eu mostrei no exemplo. Mas se fosse de raio 4, seria essa área aqui, né? Então o exemplo foi só para te mostrar quem seria essa área. Lá eu fiz com raio 1, aqui eu fiz com raio 4, mas é assim que faz a integral de linha. Então, são integrais, a gente tem que saber resolver uma integral. Aqui caiu numa integral fácil, às vezes cai numa integral de substituição, às vezes cai numa integral mais complicada mesmo, aí ela é tabelada, eu passo a tabelinha para você ir simplificando e jogando ali dentro. Mas demais é tranquilo, não tem problema nenhum, ok? É só você saber como calcula essa integral de linha. Bom, era isso o vídeo, espero que vocês tenham entendido e boa prova então para vocês, ok? Até mais.